Hi. Então, vamos lá, gente. Última parte da primeira bateria de vídeos, tá bom? Ainda falando sobre ciência, base empírica e mapa mental. Na realidade, a gente já foi bastante sobre ciência, base empírica, tá? Não falei nada de mapa mental. Então, olha só. Basicamente, eu vou ter que ficar mexendo minha carinha de novo para variar. Mas eu gastei alguns bons vídeos, alguns bons minutos, mostrando para vocês que pesquisa confirmatória ela é importante quando a gente pensa em compreender e elucidar mecanismos. Maravilha. Deixa eu mudar a carinha de novo. Ao mesmo tempo, se eu estou pensando em pesquisa confirmatória, cadê meu slidezinho? Aí. Ela deveria ser baseada em hipóteses. Fantástico. Mas ao mesmo tempo, o que eu mostrei para vocês foi que poucos artigos vão usar explicitamente hipótese. Aquele momento que vocês começam a falar assim para mim, cadê meus exemplos para eu poder seguir para fazer hipótese? Porque a redação, a hipótese tinha que estar escrita no artigo, beleza? Só que ao mesmo tempo, muitos orientadores e a gente na disciplina vira para vocês e fala assim, cadê? Vocês vão, entendeu? Que apesar disso, vocês precisam montar hipóteses para coletar os dados. Então, mesmo não tendo muitos exemplos em trabalhos, em artigos publicados, a gente vai querer que vocês montem hipóteses. E normalmente, quando a gente faz isso, a cara só pode ser essa, né? Tipo, me salva. Então, o que eu faço aqui? Mas, tenha paciência, tenha felicidade e não tema, tudo bem? Porque o que a gente vai fazer na disciplina é dar uma solução para vocês, beleza? Bianca maravilhosa, amo. Então, a gente tem a solução, a gente vai trabalhar, antes de entrar na redação científica propriamente dita, esses conceitos, esses passos que vão ser importantes para a gente conseguir chegar lá na hipótese. Então, olha só, hoje eu defini, mas nesse conjunto de vídeos eu não vou trabalhar pesadamente com hipótese para vocês. A hipótese vai ficar para daqui, acho que 2 aulas, ou 1 ou 2 aulas, se eu não estiver fazendo confusão. O primeiro passo, que vai anteceder a hipótese, é uma coisa chamada mapa mental. Não sei se vocês já ouviram falar em mapa mental. Vou ter que mexer na carinha de novo, o mapa mental aparecer. Mas ele é algo que seria a primeira coisa para ser feita no trabalho. Tá? E ele é isso aqui, ele é um diagrama, então ele é um conjunto, um desenho, um conjuntinho de caixinhas e palavras, que ele vai ser usado para organizar suas ideias, para deixar explícito quais são as relações de causa e efeito sobre um ponto a ser estudado. Então, o mapa mental ele vem antes da hipótese e é como se ele tentasse abarcar mecanismos que podem estar envolvidos sobre aquilo que você quer estudar. Então, notem que eu já falei aí que tem que ter um ponto a ser estudado. Então, normalmente eu falo assim, gente, eu preciso do mapa mental. Então, eu preciso de um ponto a ser estudado. Aí você faz isso aqui, fodeu, né? Eu vou estudar o quê? Estou na graduação, não sei nem o que eu estou fazendo da vida, como é que eu vou definir um ponto a ser estudado, tá bom? Mas não vai ter jeito. Então, por isso que eu falei que a hipótese deve ficar para aqui 2 aulas, porque na próxima eu devo trabalhar um pouco mais sobre como a gente descobre, como a gente chega nesse ponto a ser estudado, tá? Mas vamos tomar por base que a gente tem um ponto a ser estudado, então eu vou construir um mapa mental. Vocês vão ver que tem variações de mapa mental. Então, tem mapa mental que ele é hierárquico. A gente define processos que são menores, processos que são maiores que englobam os menores, processos ainda maiores que englobam esses menores, então ele vem em hierarquia, em caixinhas. Tem mapa mental que ele é só um conjunto de mecanismos que são importantes para um determinado ponto e algumas poucas relações entre eles. Tem mapa mental que ele é mais sequencial. Então, um mecanismo A que leva ao mecanismo B, que leva ao mecanismo C, tá? E esse caso em particular é muito usado para um tipo de análise também que chama análise de caminho ou equação estrutural, mas enfim. O mapa mental ele pode ter esses diferentes arranjos. Ele pode ser hierárquico, ele pode ser sequencial, ele pode ser não definido entre hierarquia ou sequência, tá? Tudo isso é aceito. O importante é que ele deixe as ideias do trabalho organizadas, alguma coisa de forma explícita, tá bom? Para não ficar muito esotérico, eu peguei 2 exemplos aqui para trazer para vocês, 2 exemplos lá do laboratório, tá? Então, vou subir aqui de novo. Primeiro exemplo é com esse lagartinho aqui, lindo, maravilhoso, que é o Eurolophosaurus nanusi, tá? Eu tenho uma aluna que está trabalhando com ele. É um lagartinho endêmico da... Já ia falar Chapada Diamantina, por quê? Porque o Alzheimer está atacando. Serra do Cipó. Tá? Ele é um endêmico ali da Serra do Cipó. E se eu não estiver fazendo confusão, isso é um macho de Eurolophosaurus nanusi, tá? E o que acontece? Os machos de Eurolophosaurus, tá aqui a representação dele, mas, Paulo, isso é lagartixa.
o lagarto é meu, eu desenho ele do jeito que eu quiser, e isso aqui é o meu Eurolophosaurus anus, me deixa, tá bom? Então, imaginação agora. Os machos de Eurolophosaurus, eles defendem territórios em afloramentos rochosos. Então, se você for lá na Serra do Cipó, você vai ver que tem um campo rupestre, né? Então tem muita gramínea, muito arbusto. Só que no meio disso tem umas áreas que tem um monte de rocha exposta. Então a gente chama isso de afloramento rochoso. E aí quando você vai nesse afloramento, você encontra machos defendendo território em cima dele, tá? Então isso aqui é o meu machinho de Eurolophosaurus, não de lagartixa, me deixa. E isso aqui, vamos imaginar que é o território dele, tá bom? Uma coisa que acontece, que é bem comum nessa espécie, em várias outras na realidade, ele está sujeito à predação, tá? Diferentes fontes de predação. E ele tem duas estratégias, basicamente. A primeira é uma estratégia primária, ele se mescla, ele se camufla um pouco com o meio. Ele não muda de cor não, mas a cor dele deixa ele mesmo camuflado. Mas se o predador mesmo assim se aproxima, vai chegar um momento em que ele corre, tá bom? Então imagina que chegou aqui um predador. Cadê meu predador? Tá aqui, tá? Vamos imaginar que é um gavião. Mas, Paulo, isso é um PJ. Já falei. O predador é meu, eu boto ele do jeito que eu quiser, e meu PJ agora é um gavião. Então, imagina que chegou o PJão, então, o gavião aí, e ele vai voar em direção a esse bicho para atacar. Então, ele detectou, ele conseguiu identificar o indivíduo, o macho nesse caso, apesar da camuflagem, ele vai voar em direção a ele. À medida que esse gavião se aproxima, vai chegar um momento em que o lagartinho simplesmente detecta esse gavião e ele foge. E aí tem essa distância, que é a distância do gavião até onde estava o macho, que foi a menor distância em que esse macho começou a fugir. A gente chama isso de distância de início de fuga, ou DIF, tá bom? Em inglês é Flight Initiation Distance, que é o FID. Então, o que acontece? Essa distância de fuga aqui é basicamente então, a distância mínima que aquele macho permitiu que o predador se aproximasse antes dele fugir, tá bom? É claro que quando o predador se aproxima mais, ou seja, quando essa DIF, quando a distância de início de fuga é muito pequena, a chance do indivíduo de lagarto ser predado é maior, tá bom? Porque o predador está muito mais perto dele. Mas, basicamente, uma das coisas que a minha aluna estava interessada em entender é se tem alguma coisa que pode modular essa DIF. Então, será que existem fatores que vão tornar a DIF de um lagarto maior ou menor? Então, será que tem alguma condição, algum tipo de situação que faz com que esse lagarto fuja a distâncias maiores, ou seja, ele não deixa o predador se aproximar de jeito nenhum, ou outras condições que vão fazer com que ele fuja a distâncias menores, ou seja, ele permite uma aproximação maior do predador, ele corre um risco maior de ser predado. Ela estava interessada nisso. E aí uma das formas de começar a lidar com isso é fazer um mapa mental, tá bom? Essa é aquela parte que normalmente a gente fica no quadro, desenhando 1000 coisas para tentar entender os mecanismos. Mas por simplicidade, vamos pensar o seguinte. Tá bom, então se eu estou pensando em distância de fuga, eu posso imaginar que a espécie de predador ou o tipo de forma de deslocamento do predador deve afetar o DIF. Por exemplo, existem predadores que vão se deslocar por via terrestre e existem predadores que vão voar, então eles vão se deslocar por via aérea, tá bom? Então pode ser que quando o predador é terrestre, o indivíduo permita que ele se aproxime mais, porque o deslocamento é um pouco mais lento. Então, se o deslocamento é um pouco mais lento, o lagarto resiste mais antes de fugir do território. Paulo, mas por que ele resiste? Porque se ele fugir do território, ele pode, por exemplo, perder uma fêmea, que seria uma cópula importante para ele se a fêmea passar naquele momento. O território pode ser invadido por um outro macho, e isso pode gerar uma briga quando esse macho voltar para reconquistar o território. Então, ele tem alguns custos que impedem que ele saia correndo de uma vez, tá bom? Mas se for um predador terrestre, se ele é mais lento, por exemplo, esse indivíduo pode demorar mais para fugir, então ele vai ter um DIF menor. Se for um predador aéreo, que se desloca mais rapidamente, talvez ele precise fugir antes. Então, se a gente pensar só em espécie de predador, um terrestre deve estar associado com um DIF menor e um aéreo com um DIF maior. Isso aqui já é um mapa mental, gente. Tudo bem? Ele já traz uma relação de causa e efeito. Claro que eu super simplifiquei ela. Paulo, mas tem que ser sempre super simplificado? Não. Por exemplo, eu posso pensar que a presença de fêmeas dentro do território também pode ser importante. Então, vamos agora melhorar a coisa aqui. Deixa eu subir. Por exemplo, se eu estiver considerando a presença de fêmeas, eu vou manter o início, tá bom? Predador eu vou ter terrestre ou aéreo. Percebam que agora eu estou fazendo sequencialmente a coisa, tá bom?
Então, dado que eu tenho predador terrestre ou aéreo, para cada um deles eu posso ter a mesma situação do macho ter ou não ter uma fêmea dentro do seu território. Então, eu posso ter fêmea presente quando tem um predador terrestre ou quando tem um predador aéreo, e eu também posso ter a fêmea ausente. Então, predador terrestre não tinha fêmea no território, predador aéreo não tinha fêmea no território, tá bom? Quando a fêmea está presente, se o macho foge, ele pode estar perdendo uma chance de cópula. E essa fêmea, então, ela pode ser cooptada por outro macho. Então, na presença de fêmea, provavelmente esses machos vão ser mais resistentes a fugir. Então, eles vão permitir um DIF menor, eles vão permitir que o predador se aproxime mais deles, tudo bem? Então, para a fêmea presente, eu teria um menos aqui e um menos aqui também. Se a fêmea está ausente, então ele não tem um custo imediato tão grande, ele fugiria antes, ele teria um mais. Então, se eu combinar o tipo de predador com a presença de fêmeas no feed, agora eu tenho 4 possibilidades. Eu posso ter a primeira, o predador terrestre, como a fêmea presente. Ou seja, o predador terrestre ele já aceitaria um feed menor. Se a fêmea está presente, um feed ainda menor. Então, eu teria um menos aqui. Seria o menor feed de todos. Div, perdão. Se o predador é terrestre e a fêmea não está presente, então ele aceita uma aproximação, né, maior por conta do predador, então o diff fica menor. Mas como não tem fêmea, ele fugiria ainda um pouco antes do que ele é capaz. Então eu teria menos mais. Tudo bem? Se o predador é aéreo, agora ele já vai ter um feed um pouco maior. Mas se a fêmea está presente, esse feed agora reduz porque é a fêmea. Isso aqui é contrastante, tudo bem? Então ele teria um mais menos de novo. E se é um predador aéreo e a fêmea não está presente, deveria ser a maior distância de fuga. Porque o predador aéreo ele já fugiria rápido. Não tem fêmea, ele fugiria mais rápido ainda, ou mais distante ainda do predador. Então eu consigo prever uma hierarquia agora. Menor diff, pensando nessa estrutura aqui de causa e efeito do meu mapa mental. Um diff um pouco maior, parecido com esse, e aqui o diff maior de todos, tudo bem? Então isso também é um mapa mental, gente. Ele funciona, ele organiza essas relações de causa e efeito para eu conseguir entender quem que deve afetar o quê. Ai, Paulo, mas a minha hipótese vai ter que ter isso tudo? Não, tudo bem? E isso é importante como um primeiro passo, uma forma de você tentar entender quais são os principais mecanismos importantes para o seu trabalho. Mas uma vez que você montou o mapa, você pode, por exemplo, estabelecer o seguinte, olha, o que me interessa muito nesse trabalho é entender o efeito da fêmea. Então, eu vou padronizar o predador, mesmo sabendo que pode ter variação, por exemplo, vou trabalhar só com o predador aéreo e testar se a fêmea está presente ou ausente e afeta o diff. Fiz o trabalho, terminei o trabalho, lá na frente, eventualmente, eu posso fazer um outro aqui. Ah, não, eu estou mais interessado só no predador. Então, beleza, você vai fazer só com o predador e você estabelece se você vai trabalhar sempre com fêmea presente ou sempre com fêmea ausente. Então, você pode trabalhar só com pequenas áreas do mapa e indo um passo a passo. Ciência se constrói por quebra-cabeça. Então, você vai produzindo pedacinhos por pedacinho e depois encaixa os pedaços. Tudo bem? Então, não precisa fazer tudo que está no mapa mental. Guarda isso. Agora eu vou fazer um outro mapa mental que ele não vai ter essa relação sequencial, tá? Ele vai simplesmente organizar as ideias em torno de um tema comum. E o tema que eu escolhi foi um outro projeto lá, que é um trabalho de interação formiga e planta conectar extrafloral. Então, para quem não conhece, tem algumas espécies de planta que elas têm essas glândulas aqui que ficam fora da flor. É uma glândula que produz néctar, mas que não tem função de atrair polinizador, ela não tem função reprodutiva. Esse néctar que é produzido, isso aqui é uma inga, tá? Esse néctar que é produzido, ele atrai formiga. A maioria das espécies é onívora e elas adoram carboidrato. Então, elas adoram néctar. E quando elas ficam forrageando sobre a planta, se um herbívoro pousa aqui, como a formiga é onívoro, o que ela faz? Ela também ataca o herbívoro, frequentemente porque ela tenta predar o herbívoro. Então, a planta ela ganha uma defesa aí, biótica contra a herbivoria nesses casos de interação formiga-planta. Tá? E aí, de novo, a gente pode pensar, tá, dado que eu tenho uma interação que não é obrigatória, a planta produz um néctar que pode atrair várias espécies de formiga, a gente pode imaginar, então, diversos fatores que vão modular essa interação formiga-planta. Tudo bem? E eu consigo construir de novo um mapa mental. Por exemplo, eu posso pensar na disponibilidade de recursos alternativos, ou seja, outros recursos disponíveis no habitat que podem ser atrativos para a formiga e fazem com que ela não suba na planta porque existem outros recursos de fácil acesso. Então, por exemplo, se eu tiver alta disponibilidade de recursos alternativos, eu vou ter menor probabilidade da formiga interagir com a planta.
tá bom? Eu posso pensar numa outra característica que é a disponibilidade de água. O néctar ele traz água com ele também. Então, se eu tenho uma maior disponibilidade de água no meio, talvez a chance da formiga interagir com a planta seja menor, simplesmente porque a água que está no néctar agora não é um recurso que vale a pena para essa formiga ou não seja um recurso suficientemente atrativo. A gente pode pensar também no grau geral de herbivoria. Se tem muita herbivoria, e as plantas quando elas são consumidas, herbivorada não existe, tá? Me mata de vergonha. Então, quando as plantas elas são consumidas por herbívoros, elas podem aumentar a produção de néctar, que torna a planta um recurso mais atrativo para a formiga. Então, se a gente tem alta herbivoria na planta, isso pode aumentar a chance dela interagir com a formiga, porque ela está produzindo mais néctar ou néctar de má qualidade. Tá bom? Posso pensar na presença de outras formigas que são competidoras. Então, se tem muitas outras formigas competidoras, talvez a chance dessa planta receber uma formiga em particular seja menor. Então, a identidade da formiga pode ser importante. E eu também posso pensar na qualidade do néctar. Então, se a planta produz um néctar que é de alta qualidade, um néctar que está super concentrado em termos de carboidrato, falei baneta de novo, a chance das formigas interagirem com essa planta pode ser maior porque o recurso é mais valioso. Só que aí, se eu penso na qualidade do néctar, eu posso pensar então na disponibilidade de nutrientes no solo, porque a disponibilidade de fósforo e nitrogênio pode afetar quanto de carboidrato vai no néctar e, portanto, afetar a qualidade dele. E aí eu posso chegar ainda no mapa mais complexo, por exemplo, com interações indiretas entre esses recursos, afetando essa interação formiga-planta. Então isso também é um mapa mental. Só que percebam que agora ele não está estruturado numa sequência como eu fiz na outra, né? Eu tenho várias características aí diferentes que podem afetar. Preciso estudar todas? Não. Eu preciso ter uma ideia delas para então ser capaz de definir qual que é aquela que eu vou pegar para estudar no primeiro momento, qual que eu vou deixar para estudar no segundo momento. E aí, como eu falei, gente, isso é super importante porque isso ajuda a tornar claro para vocês quais que são os processos que podem estar atuando num determinado ponto que vocês querem estudar. Depois disso, a gente consegue seguir com os passos importantes de método científico, tá bom? Então, hoje foi mais para a gente delimitar o que é ciência e uma ideia inicial sobre como é que a gente começa a pensar isso aí, tá bom? Próxima aula, vai ter um próximo conjunto de vídeos, nós vamos entrar mais pesadamente em como fazer ciência, como desenvolver isso, tá bom? Thank you!